E aí, pessoal, beleza? Vamos iniciar então o nosso estudo de uma das matérias que eu mais gosto e com a qual eu mais trabalho lá no Senado, que é processo legislativo. Nós vamos estudar aqui, pessoal, a parte de processo legislativo na Constituição Federal. Existem regras também de processo legislativo orçamentário que nós não vamos estudar aqui, nós vamos estudar no módulo respectivo de orçamento. Então, quando a gente for estudar os dispositivos da Constituição que tratam sobre orçamento, a gente vai estudar as regras específicas do processo legislativo orçamentário, ou seja, das leis orçamentárias, lei de diretriz orçamentárias, plano plurianual e créditos adicionais, enfim. Tá bom? Então lá a gente estuda essa parte específica, que é um processo legislativo um pouquinho diferente do que nós vamos estudar aqui. Tem algumas diferenças, tá? Então por isso que nós não vamos colocar juntos aqui. Nós vamos dar exatamente os artigos 59 a 69, tá bom? Nessa primeira aula, eu quero estudar com vocês a parte que trata sobre a teoria de processo legislativo, tá? A teoria de processo legislativo vai ser o assunto que vai conduzir-nos nessa primeira aula, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês enxergarem. Pessoal, vai acompanhando no material de vocês para fazer aí as anotações que vocês acharem pertinentes, tá? Essa primeira parte, essa primeira aula, eu acho que é a menos importante de todo o curso de processo legislativo, tá? Geralmente esse assunto aqui não tem muita cobrança em prova, mas eles são interessantes para nós lançarmos uma base importante sobre o que nós vamos estudar. Então, primeiro a gente sempre começa com aquela coisinha antiga de definição de processo legislativo. É importante você saber que o processo é um conjunto de atos ordenados a uma finalidade. Todo processo é isso. Então, o processo legislativo é um conjunto de atos ordenados cujo objetivo final é a produção de alguma norma legislativa. Qual tipo de norma legislativa que será resultado do processo legislativo? As que estão previstas aqui no artigo 59, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Então, o processo legislativo na Constituição Federal é um conjunto de atos que culminará na elaboração dessas normas aqui do artigo 59, tá ok? E aí, existem regras específicas para a formação das respectivas normas. Então, o processo legislativo de emenda à Constituição é diferente do processo legislativo de uma lei ordinária, que por sua vez é diferente do processo legislativo de medida provisória, ou de lei delegada, ou de decreto, ou de resolução. Então, existem vários tipos de processo legislativo. Nós vamos estudar aqui as regras constitucionais. Quando você vai no regimento da Câmara e do Senado, lá que você vai entrar em alguns detalhes que não são abrangidos pela Constituição. A Constituição ela dá apenas o quê? Os nortes de como que deve ser elaborado o processo legislativo. Tá bom? Os detalhes de como que os processos acontecerão na Câmara, no Senado ou no Congresso Nacional, aí está nos regimentos das respectivas casas. Tá legal? Então, uma outra observação que é interessante é que o processo legislativo, pessoal, ele se preocupa com a elaboração de atos normativos primários. Atos normativos primários são os atos que têm previsão constitucional e status ou de emenda à Constituição ou status de Constituição. Eu vou usar aqui o nosso próximo mapa, já já eu volto. Você vai ver aqui que esse ordenamento jurídico nosso hoje, ele tem a Constituição Federal como norma máxima e as emendas à Constituição são as primeiras normas que vão estar dentro do nosso processo legislativo. Ela tem status de Constituição, certo? Nós temos ainda essas outras normas aqui, ó. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo e resolução. Pode ser resolução da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional. Temos ainda a medida provisória dentro desse contexto. Essas normas aqui serão estudadas dentro de processo legislativo. Só que olha só que interessante, existem outras normas, por exemplo, que têm status, deixa eu colocar aqui, que tem status de emenda à Constituição, que não é tratado especificamente dentro do processo legislativo, que são os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados aí pelo procedimento especial. Você já deve ter estudado que os tratados internacionais que disciplinam
regras relativas a direitos humanos que forem aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, cada uma com 3/5 dos votos, esses tratados aqui eles são incorporados no ordenamento jurídico com status de emenda à Constituição. Se esse decreto trata sobre direitos humanos, mas ele foi aprovado seguindo o rito de lei ordinária, ou seja, maioria simples na Câmara e maioria simples no Senado, ele vai ser introduzido no nosso ordenamento jurídico com status supralegal. O status supralegal, pessoal, é um status intermediário criado pela jurisprudência do Supremo. Ou seja, ele é um status que está abaixo da Constituição Federal, mas ele está acima de todas as outras leis, certo? Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele entra nesse sistema aqui. Todas as leis, por exemplo, que forem feitas no Brasil, têm que respeitar esse pacto. Porque ele está acima das leis, ele é supralegal, mas ele está abaixo da Constituição. Porque ele não foi aprovado por um rito especial. Esse rito especial é aquele previsto no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º. Depois você pode ler lá. Agora, por exemplo, aqui no Brasil nós temos hoje, se eu não me engano, 2 tratados com esse status, que é o Tratado de Marrakech, que é sobre direito das pessoas com deficiência visual, e o Tratado das pessoas com deficiência. Esses 2 tratados foram introduzidos no ordenamento jurídico, segundo esse rito especial, e por tratarem sobre direitos humanos, eles têm status de emenda à Constituição. Tá? Eles têm o mesmo valor de uma emenda à Constituição. Beleza? Agora, os outros tratados internacionais que forem aprovados aqui no nosso país e que não versem sobre direitos humanos, eles vão ter sempre status de lei ordinária, sempre. Tá? Só que olha só, por que eu fiz esse resumo aqui? Depois a gente vai tratar sobre esse assunto lá no fim desse material. Aqui foi só um resuminho rápido. O nosso processo legislativo não vai se preocupar agora com tratado internacional. Apesar deles poderem ter status de emenda à Constituição, supralegal ou de lei ordinária, a depender do esqueminha que eu te expliquei aqui, eles não são de interesse nosso em processo legislativo. Tá bom? Porque o processo legislativo brasileiro, ele envolve essas normas aqui, ó. Quando a gente fala sobre normas primárias, nós estamos falando sobre emendas à Constituição, estamos falando sobre leis complementares, estamos falando sobre leis ordinárias, estamos falando sobre leis delegadas, medidas provisórias e depois decretos legislativos e resoluções. Então, é isso que nós vamos estudar na nossa matéria de processo legislativo, com uma observação. Sobre decreto legislativo e resolução, a Constituição praticamente não fala muita coisa, pouquíssima coisa. A gente vai ver que a Constituição não entra muito nesses detalhes. Quem vai detalhar a questão do decreto legislativo é o regimento do Congresso Nacional e resoluções, os regimentos da Câmara, do Senado e do Congresso. A Constituição não fala muita coisa sobre isso. O que nós vamos estudar mesmo são os processos legislativos sobre emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Tá? É basicamente isso que nós vamos estudar dentro desses artigos 59 a 69. Beleza? Muito bem. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Cadê aqui? Beleza. Olha só, pessoal. Deixa eu só pôr a caneta aqui. Então, quando eu falo em normas primárias são essas normas aqui do artigo 59, tá ok? Essas são as normas que são primárias porque a sua existência decorre diretamente da Constituição. Então, se nós usarmos de novo esse esqueminha que eu mostrei para vocês aqui dessa pirâmide, essa pirâmide aqui nós temos essas normas aqui como primárias e essas aqui são secundárias. Por que elas são secundárias? Porque elas dependem de leis para existirem, tá? Então elas vão regulamentar uma lei, geralmente. Então elas são secundárias porque a sua fonte de existência não é diretamente a Constituição. Primária são aquelas normas cuja fonte de existência é a Constituição diretamente. E por ser a Constituição a fonte de existência, essas normas aí do processo legislativo, elas estão sujeitas a controle de constitucionalidade. Todas elas, tá? Porque elas, se não respeitarem a Constituição, elas estão desrespeitando a sua própria fonte de existência. Tá legal? Muito bem, vamos começar então?
A primeira coisa que você tem que saber aqui no artigo 59 é quais são as normas que compõem o processo legislativo federal. Então, são 7 normas. Então, vamos lá: emendas à Constituição, leis complementares, ordinárias e leis delegadas, então já foi 4. Medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Uma das coisas que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte: o processo legislativo na Constituição, ele é o parâmetro para os processos legislativos nos estados, no DF e nos municípios. Ou seja, as regras previstas na Constituição Federal têm que ser observadas obrigatoriamente pelos estados, DF e municípios, claro que com as devidas adaptações. A principal diferença é que o processo legislativo federal, ele é bicameral. Ele depende de passar em regra pela Câmara e pelo Senado. Nos outros entes federados, o poder legislativo é unicameral, né? Ou é a Assembleia Legislativa nos estados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as câmaras municipais dos municípios. Então, com as devidas adaptações, as regras do processo legislativo têm que ser observadas pelos entes federados. Tá? É uma regra de reprodução obrigatória, como o Supremo chama. Agora, os entes federados não precisam ter necessariamente as mesmas normas que existem na Constituição Federal. Por exemplo, a maioria dos estados e municípios não tem medida provisória. Então, os governadores e prefeitos, na maioria dos entes federados, não tem a possibilidade de editar MP. Por quê? Porque não está previsto na norma deles. Para que um governador possa editar MP, tem que estar previsto na Constituição Estadual. E para que o prefeito possa fazê-lo no município, tem que estar previsto tanto na Constituição Estadual quanto na lei orgânica do município. Tem muitos entes federais que não têm lei delegada. Então, devido às características dos estados, DF e municípios, nem todas as normas existirão no seu contexto. Mas se existirem, elas têm que seguir o padrão previsto na Constituição Federal. Tudo bem? Vamos só fazer algumas observações iniciais sobre para que serve cada uma dessas normas aqui. A primeira observação é sobre as emendas à Constituição. Emenda à Constituição, pessoal, são normas que visam alterar a Constituição. Nós vamos ver como é que eu posso alterar a Constituição. Hoje eu estou gravando e está acontecendo a votação da reforma tributária, que é uma proposta de emenda à Constituição que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Provavelmente será aprovada também em segundo turno e depois vai para o Senado, onde ela vai ter que passar também por 2 turnos de votação, tendo em cada um pelo menos 3/5 dos votos, tá? Nós vamos ver como é que vai funcionar e o que pode ser feito na alteração da Constituição. Nem tudo pode ser feito. Tem algumas cláusulas pétreas que proíbem alguns tipos de emenda à Constituição, tá bom? Pessoal, lei complementar e lei ordinária, o processo legislativo dessas duas normas é basicamente idêntico, tá bom? No âmbito da Constituição Federal. Pode haver alguma alteração nos regimentos, mas por agora eu não vou preocupar com isso. No âmbito constitucional, a única diferença entre lei complementar e lei ordinária no que diz respeito ao processo legislativo é o quórum de votação. Então, na hora de votar uma lei complementar, eu vou precisar da maioria absoluta dos membros da casa. Maioria absoluta é 50% mais 1. Tudo bem? Agora, se for lei ordinária, eu vou precisar apenas de maioria simples. Maioria simples, pessoal, é 50% mais 1 dos que estão presentes. Lembrando que todas as votações nas casas, a regra é que tem que estar presente pelo menos a maioria absoluta dos membros. Tá bom? Agora, presta atenção. Tirando isso, existe uma outra diferença entre lei complementar e lei ordinária. Por que a Constituição Federal ela exigiu lei complementar para tratar de determinados assuntos? É porque o Constituinte quis que determinados assuntos tivessem mais estabilidade, não fossem alterados com tanta facilidade. Por exemplo, quando você tem uma lei complementar, para você alterá-la, você vai precisar de outra lei complementar, certo? Mas você ter uma outra lei complementar é mais difícil, né? Porque você vai ter que precisar de maioria absoluta aqui de novo, certo? Então, para você alterar esse assunto aqui, você vai precisar de outra lei complementar, o que é difícil você conseguir. Então, esse assunto ele fica um pouco mais estável do que por lei ordinária. Lei ordinária é fácil você alterar, maioria simples. Então, a única lógica por trás de exigência de lei complementar é trazer mais estabilidade para determinados assuntos que o Constituinte quis. Agora, não existe, pessoal, hierarquia
entre lei complementar e lei ordinária. O que existe é uma especificidade. O Constituinte quis que alguns assuntos tivessem mais estabilidade do que outros, por isso estabeleceu lei complementar. Tá bom? Agora, deixa eu fazer algumas considerações sobre esse assunto. Quando o governo cria uma lei complementar desnecessária, ela vai ser uma lei complementar apenas formalmente, mas não materialmente. O que é uma lei complementar formal e uma lei complementar material? Isso aqui é importantíssimo para a sua prova. Formal significa que o processo legislativo e o nome foi seguido de lei complementar. Então ela foi aprovada por maioria absoluta e tem um nome lá, lei complementar. Mas vamos supor, vamos pegar o Estatuto dos Servidores Federais, que é a Lei 8.112, tá? É uma lei ordinária. Por que é uma lei ordinária? Porque a Constituição não exigiu que esse assunto fosse tratado por lei complementar. Então, por isso que lei ordinária é suficiente. Agora, eu poderia criar o Estatuto dos Servidores numa lei complementar? Poderia, em tese. Então, vamos supor que a lei fosse Lei Complementar 8.112. Tudo bem. Só que ela seria apenas formalmente uma lei complementar. Por que formalmente? Porque o assunto dela, a matéria dela, não exige lei complementar. Então, se eu tivesse a Lei Complementar 8.112, por exemplo, ela seria formalmente uma lei complementar. Então, formalmente, ela seria o quê? Uma lei complementar, porque ela é o nome dela, que é lei complementar. Mas, materialmente, ela seria uma lei ordinária. Por quê? Porque o assunto dela não exige lei complementar para ser disciplinado. Qual que é a relevância importantíssima? É que, como ela é materialmente uma lei ordinária, eu posso alterá-la por outra lei. Eu posso alterá-la por outra lei ordinária. Porque ela só é formalmente uma lei complementar. Mas materialmente ela é uma lei ordinária. Então eu posso alterar essa lei complementar 8.112 até por outra lei ordinária ou até revogá-la. Entendeu a história? Por que eu estou usando esse exemplo específico? Isso aqui, ó, é a primeira observação que eu quero que você coloque no seu material. Leis complementares estaduais. O Supremo Tribunal Federal, ele criou uma jurisprudência muitíssimo importante para a prova de vocês, que vai dizer justamente, tá, a respeito dessa situação de uso de lei complementar pelos entes federados. O que eu quero dizer é o seguinte: antigamente, antes do Supremo fixar essa jurisprudência aí, o que acontecia na prática? Os entes federados, pessoal, eles começavam a criar leis complementares ao seu bel prazer. Então era muito comum você ver nas constituições estaduais, tais assuntos serão regulamentados em lei complementar. Os estados escolhiam os assuntos que eles queriam que fosse regulamentado por lei complementar. Mas o Supremo entendeu que os estados e municípios não têm essa prerrogativa. Como as regras de processo legislativo, elas têm que seguir o princípio da simetria, ou seja, o que está na Constituição Federal tem que ser observado pelos entes abaixo da União, os estados não têm, então, liberdade para criar lei complementar quando eles quiserem, não. Eles só podem exigir lei complementar para aqueles assuntos em relação aos quais a Constituição exige lei complementar. E por que eu citei o caso dos estatutos dos servidores? Porque esse é o assunto mais cobrado em prova. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, na lei orgânica do DF, que tem status de Constituição, né, estava previsto que os servidores teriam seu regime jurídico definido em lei complementar. Quem já estudou para concurso aqui no DF conhece a Lei Complementar 840, né, que é o Estatuto dos Servidores aqui do DF. O que aconteceu? Esse estatuto foi criado por lei complementar porque a lei orgânica do DF exigiu isso. Mas o Supremo, analisando o caso, falou assim, não pode, porque a Constituição, no âmbito federal, pediu que o Estatuto dos Servidores Federais fosse regulamentado em lei complementar? Não. Então por que você está pedindo lei complementar? Porque quando o DF pediu lei complementar para criar
o Estatuto dos Servidores, você concorda que o DF está exigindo um processo legislativo mais complexo do que o que existe no âmbito federal? Sim, porque no âmbito federal eu só preciso de lei ordinária para tratar desse assunto. Por que o DF está pedindo lei complementar? Ele está pedindo um processo legislativo mais difícil, que é de aprovação por maioria absoluta. Não pode. É inconstitucional isso aí. Mas o que aconteceu com essa declaração de inconstitucionalidade? O Supremo, ele não tirou a norma de vigência. Ou seja, a 840 aqui no DF continua valendo. Só que ela perdeu o seu status, sua força de lei complementar. Então ela continua sendo formalmente, o nome dela continua sendo Lei Complementar 840, mas materialmente ela é uma lei ordinária. Então essa lei aqui no DF pode ser alterada por uma lei ordinária ou até revogada por uma lei ordinária. Porque, na verdade, ela tem a roupa de lei complementar, ela é formalmente uma lei complementar, mas lá no fundo é uma lei ordinária. Tá? Então isso é importantíssimo. Agora, uma outra observação. Se a Constituição pede que um assunto seja regulamentado por lei complementar, eu posso regulamentá-lo por lei ordinária? Não, aí essa lei será inconstitucional, tá? Porque ela não está respeitando a exigência da Constituição, ela será formalmente inconstitucional, porque o processo legislativo não foi respeitado. Qual que era o processo exigido? Lei complementar. O que eu fiz? Lei ordinária, não pode. Agora, o contrário pode. Pessoal, porque se você consegue aprovar uma lei complementar, é claro que você conseguiria também aprovar uma lei ordinária, né? Então, vamos resumir da seguinte maneira. Se você não precisa de lei complementar, mas faz uma lei complementar, tem alguma inconstitucionalidade? Não. Só que essa lei que você fez, ela só será formalmente uma lei complementar. Materialmente, ela será uma lei ordinária. Agora, o contrário. Se eu preciso de um assunto de lei complementar, eu posso regulamentá-lo por lei ordinária? Não. Essa lei ordinária será formalmente inconstitucional, porque não atendeu à exigência da Constituição Federal. Tá bom? Muito bem. As leis delegadas, pessoal, são o tipo de instrumento menos utilizado no Brasil. Se eu não me engano, hoje nós devemos ter umas 3 ou 4 só, e as que foram criadas foram só para tratar de assuntos relativos aos servidores. Então, assim, a relevância prática de lei delegada é só mais para prova mesmo, tá? Isso aí está na Constituição só para cair no seu concurso, porque relevância prática não existe. Depois que as medidas provisórias foram criadas, lei delegada se tornou um instrumento pouquíssimo eficiente, tá? Mas nós vamos ver que elas têm esse nome porque o presidente da República solicita ao Congresso Nacional a autorização para ele criar leis. Então o Congresso delega ao presidente uma função que lhe é própria, que é a de legislar. Então o presidente poderá, por autorização do Congresso, legislar sozinho. Ele criar a norma, ou seja, o processo legislativo que deveria acontecer dentro do Congresso Nacional, o Congresso delegou isso ao presidente da República. Tá? Mas isso é pouquíssimo usado, depois a gente vai estudar como é que funciona o processo legislativo. Agora, de todos, eu acho que o processo legislativo de medida provisória, eu acho que ele é o mais difícil, tá? Porque é cheio de detalhe e principalmente cheio de jurisprudência, tá? Nós vamos aprofundar essa parte, e ele é um dos mais cobrados em prova. Então, medida provisória é o assunto que eu tenho certeza absoluta que vai cair na sua prova. Sem dúvida nenhuma, vai cair várias questões sobre medida provisória para você. Tá bom? Como eu disse para vocês, a medida provisória, ela podia ser chamada de lei provisória. Só não é chamado de lei porque é um ato de competência privativa do presidente da República. Ele edita sem análise prévia do Congresso Nacional. E desde o dia que ele edita, já está valendo como lei. E aí o Congresso depois vai ter um tempo para analisar essa MP, para verificar se ele vai aceitar essa MP e convertê-la em lei. Aí ela sairá do seu status de provisório e se transformará na lei. Mas o Congresso também pode rejeitá-la, ou o Congresso não pode deixar de apreciá-la em 120 dias. Aí ela deixa de valer. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Lembrando o que eu já disse para vocês, o Supremo ele reconhece a possibilidade de existir medidas provisórias estaduais e municipais. As medidas provisórias estaduais, para existirem, têm que estar previstas na respectiva Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, e a medida provisória municipal, para existir, tem que ter previsão tanto na Constituição do Estado quanto na Lei Orgânica do respectivo município. Tá? Essa é a jurisprudência suprema.
O decreto legislativo e a resolução são normas de competência privativas dos órgãos do Poder Legislativo. O decreto legislativo é de competência do Congresso e as resoluções da Câmara, do Senado ou do Congresso também. Então, os órgãos do Poder Legislativo utilizarão esses instrumentos aqui para desempenhar competências privativas ou exclusivas, tá? Exclusiva é o melhor termo porque são competências indelegáveis. Privativa, geralmente a gente usa para competências que podem ser delegadas, tá bom? Muito bem. Estes assuntos, dentro de processo legislativo, são os menos importantes, tá? Porque quem vai regulamentar isso aqui mesmo são os regimentos internos da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. Então, quando você for estudar lá o regimento interno da Câmara dos Deputados, por exemplo, você vai ver as características de como é que funciona essa parte de resolução da Câmara, por exemplo. Por exemplo, o regimento interno da Câmara é uma resolução da Câmara, tá? Então, os órgãos aqui vão utilizar dessas normas para tratar de competências que lhes são próprias, mas a Constituição não vai trazer muitas regras relativas ao processo legislativo dessas duas normas, tá bom? Pessoal, o parágrafo único, ele vai dizer para nós que para você fazer essas normas jurídicas, você tem que seguir um conjunto de regras que nós chamamos de técnica legislativa. A técnica legislativa é um conjunto de regras formais para você elaborar uma emenda à Constituição, uma lei, uma medida provisória. Se você pega uma medida provisória, uma lei, todas elas têm um formato muito parecido, não tem? Esse formato é justamente a observância da técnica legislativa. E existe no Brasil uma lei complementar que dispõe como você vai elaborar, como você vai fazer a redação, como você vai alterar e como você vai consolidar as leis, que é essa Lei Complementar 95/98. Essa lei, inclusive, pode cair na sua prova, tá? De poder legislativo, se você for fazer concurso para Câmara dos Deputados, Senado ou algum outro órgão do poder legislativo, tá? Beleza? Então, é uma lei importante que vai explicar quais são os critérios para você fazer a estrutura de qualquer uma dessas normas aqui. Apesar de essa lei aplicar-se principalmente a essas normas que fazem parte do processo legislativo, todas as normas jurídicas no Brasil, no âmbito federal, elas seguem esse padrão. Então, se você pega, por exemplo, um decreto do presidente, ele segue esse padrão. Você pega, por exemplo, um regimento interno de algum órgão aí, ele segue esse padrão. Tá? Então, esse padrão, apesar de ser, a princípio, aplicado a essas 7 normas do processo legislativo aqui constitucional, eles também servem como parâmetro para você fazer as outras normas. Tá bom? E aí, esse aqui, pessoal, é a jurisprudência que eu acho mais importante nesse primeiro bloco, que é justamente da necessidade de se observar as regras do processo legislativo federal no âmbito estadual e pode colocar aqui municipal e também distrital, tá? Então, é pacífico no Supremo o entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos estados por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência entre os poderes. Legal? Pessoal, ainda avançando um pouco mais de teoria, eu acho importante nós destacarmos essa pirâmidezinha aqui, ó, que existe, pessoal, uma hierarquia entre as normas máximas dos entes federados. Ou seja, a lei orgânica dos municípios, elas estão abaixo da respectiva Constituição estadual, que por sua vez está abaixo da Constituição Federal. Então, aqui existe uma hierarquia, só que aqui não existe hierarquia. As leis dos entes federados, elas estão no mesmo status de autoridade e de hierarquia. Não existe essa situação de uma lei federal estar acima da lei estadual ou municipal. Não existe. A Constituição Federal, começando lá no artigo 21 até o artigo 30, principalmente, vai definir quais são as atribuições de cada um dos entes federados. Por exemplo, a União é quem legisla sobre energia. Por exemplo, o Estado é quem legisla sobre gás canalizado, por exemplo. O município sobre serviços de interesse local, por exemplo. Então, veja que a Constituição já delimitou muito a atuação de cada ente federativo. Então, se o município for legislar sobre serviço local, a União não pode criar uma regra para tratar desse assunto. Entendeu?
porque isso é competência só do município. Agora, existem alguns assuntos na Constituição que estão sujeitos àquelas regrinhas de competência concorrente, tal, que nós estudamos lá na parte do artigo 24 da Constituição. Mas para nós resumirmos aqui e não ficar viajando muito, não existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais. O que cada uma vai fazer é aquilo que lhe foi outorgado pela competência constitucional. Tá bom? Então, não existe nenhum tipo de hierarquia entre essas normas. Bacana? Além disso, pessoal, olha só, outras noções aqui gerais sobre o processo legislativo. Olha só. Nesse contexto aqui, eu queria trazer para vocês algumas classificações. Essa aqui, a parte mais importante é esse aqui, ó. É o que mais cai em prova, é esse assunto aqui, tá? Então, em relação à classificação do processo legislativo, nós temos que ele pode ser classificado quanto às formas de organização política e quanto aos prazos, tá bom? Então, olha só. Quanto às formas de apreciação, ele pode ser autocrático, que é aquele em que a lei é elaborada pelo próprio governante, sem participação de qualquer sem participação popular de qualquer tipo. Ou seja, isso aqui é o processo legislativo nas ditaduras, ok? O processo legislativo direto é aquele em que o povo diretamente realiza a discussão e votação das leis. Isso aqui é raríssimo acontecer, até pelo tamanho hoje, né, dos entes federados, né? Então é muito difícil isso acontecer. Mas tem cidades na Suíça, por exemplo, em que o povo ainda vai até a praça para votar diretamente nos assuntos de interesse da população. Mas isso é raríssimo acontecer, né? E nós temos ainda, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem, nós temos ainda, pessoal, a questão indireta ou representativa, que é a que nós adotamos aqui no Brasil. Ou seja, nós escolhemos os nossos deputados e senadores no âmbito federal e é eles que vão, representando-nos, decidir os rumos políticos do nosso país. Beleza? Depois que escolhe também, dançou, certo? Agora nós temos o que eu acho mais importante aqui, é justamente você conhecer, tá? Este assunto aqui, que é o que mais cai em prova dentro dessa classificação. O processo legislativo, ele vai ser chamado de ordinário, preste atenção, quando nós estivermos falando sobre a elaboração de leis ordinárias. Tá? Então, processo legislativo ordinário é o processo que para a produção de leis ordinárias. Se eu quiser produzir uma emenda à Constituição, vou colocar aqui de outra cor, uma emenda à Constituição, leis complementares, medidas provisórias ou lei delegada, aí o processo é chamado de especial, porque tem regras diferentes. Apesar de a diferença mais importante de lei complementar para a lei ordinária ser o quórum de aprovação, a doutrina coloca a lei complementar como um rito especial. Tá bom? Então toma cuidado com isso. Agora nós temos ainda duas situações interessantes que dizem respeito a quê? Dizem respeito a processo legislativo sumário e processo legislativo abreviado. Pessoal, o sumário, ele é um processo legislativo igualzinho ao ordinário, só que mais rápido. Essa é a única diferença. Esse caso aqui, ok? Ocorre quando há solicitação de urgência. Urgência. A principal hipótese de urgência para a sua prova é aquela urgência solicitada pelo presidente da República nos projetos em que ele apresentou. Então, quando o presidente apresenta projetos, tá? Esses projetos podem ser submetidos ao regime de urgência. E a partir desse momento, a Câmara, depois a gente vai estudar, e o Senado vão ter um prazo para analisar, sob pena de ter o sobrestamento das suas pautas se o prazo não for respeitado. Então, no sumário, ele vai ser igualzinho ao ordinário, só que com prazo menor, mais rápido. Agora, o abreviado, ele é diferente. Pessoal, a regra é o seguinte, qual que é a regra? A regra é que para você aprovar um projeto de lei, ele passa no plenário da Câmara dos Deputados e depois vai no plenário do Senado Federal. Essa é a regra. Então a regra é que a casa inteira, por meio do plenário, vai votar nos respectivos projetos. Tá bom?
Só que existem algumas hipóteses em que as próprias comissões podem decidir em nome da casa. Ou seja, o regimento interno da Câmara e do Senado prevê hipóteses em que a decisão das comissões já será aceita como se fosse a decisão da própria casa inteira, sem precisar levar o assunto para o plenário. Então, quando você vai estudar o regimento interno da Câmara, lá está as hipóteses em que isso é possível. O projeto ser aprovado pela comissão e já ir direto para outra casa sem precisar passar pelo plenário. Então, qual que é a regra? O projeto passa pela comissão, pelas comissões, vou colocar aqui no plural, né? Então o projeto passa pelas comissões, vai para o plenário de uma respectiva casa. Quando ele vai para outra casa, ele vai para as comissões também daquela casa para depois seguir ao plenário. Entendeu? Esse é o caminho natural. O processo abreviado, ele é só isso aqui, ó. Ele só fica nas comissões. Então, no processo abreviado, passa pelas comissões da Câmara, é aprovado, depois vai para a comissão do Senado e é aprovado sem precisar ir para o plenário. Só que a Constituição, depois a gente vai estudar isso com detalhes, tá? Aqui é só uma visão geral. A Constituição permite que nesses casos aqui de processo abreviado, nas hipóteses regimentais, haja recurso. Então vamos imaginar que um determinado projeto poderia ser decidido terminativamente pelas comissões sem precisar ir ao plenário, de acordo com o regimento da Câmara ou do Senado, não importa. No entanto, mesmo nessas hipóteses, a Constituição permite o recurso de 1/10, tá, dos membros da Casa para que o assunto que foi decidido terminativamente pelas comissões seja levado ao plenário. Tá bom? Então, o processo abreviado, ele é abreviado porque eu não preciso passar pelo plenário. A decisão da comissão da Câmara, das comissões da Câmara e das comissões do Senado já resolve o problema. Mas, em qualquer uma das casas, 1/10 dos membros da respectiva casa pode pedir, por meio de recurso, que o processo seja levado ao plenário para ser deliberado lá. Então, lá no Senado, por exemplo, direto eu faço parecer para a Comissão de Assuntos Econômicos. Eu trabalho na área de direito tributário, então é a comissão com a qual eu mais trabalho. Muitos assuntos que vão para cá são assuntos de decisão terminativa, que não precisam ir para o plenário. A decisão da CAI, em regra, será a decisão do Senado, a não ser que 1/10 dos senadores entre com recurso para levar o assunto ao plenário. Entendeu? Então, o abreviado tem essa característica, ele dispensa a apreciação do projeto de lei ordinária pelo plenário da Câmara ou do Senado, considerando-se aprovado se for aceito pelas comissões de cada casa. Então, não confunda o abreviado com o sumário. O sumário, ele é igualzinho ao ordinário, só que mais rápido, tá? O abreviado, ele tira a necessidade de o projeto passar pelo plenário. A outra classificação que eu quero colocar aqui é sobre as fases do processo. Cada um dos processos, eu vou fazer um esqueminha com vocês para explicar com detalhes como é que funciona, tá? Esse respectivo processo legislativo. Tudo bem? Agora, é importante você ter em mente que todos os processos legislativos, em regra, eles têm 3 fases. A fase de iniciativa, que é a fase em que você estuda quem pode apresentar aquele respectivo projeto ou proposta de emenda à Constituição. Na fase constitutiva, que é a fase de deliberação mesmo, nas casas legislativas e em alguns casos também do Poder Executivo. E a última fase, que é a fase complementar, que vai consistir na promulgação e publicação da respectiva norma que foi aprovada no processo legislativo, tá? Então, na fase iniciativa, nós podemos fazer algumas classificações aqui. Olha só, levando em conta as seguintes características. Nós podemos ter uma iniciativa parlamentar ou extraparlamentar. A iniciativa parlamentar é aquela que foi realizada por algum membro do Congresso ou por alguma das suas comissões. Tá? Nós vamos ver que tanto os deputados, quanto os senadores, quanto as comissões da Câmara e do Senado podem apresentar projetos de lei. Tá? Por exemplo, a iniciativa extraparlamentar, ela é aquela situação em que o projeto foi apresentado por alguém de fora do parlamento. Por exemplo, o presidente da República, algum tribunal, o Ministério Público,
iniciativa popular. Tudo bem? Só que no caso de iniciativa popular, as doutrinas até colocam de forma separada aqui. Então, em vez de colocar a iniciativa popular como se fosse uma extraparlamentar, porque não deixa de ser, né? Eles colocam aqui de forma separada como iniciativa popular, que é a possibilidade da população, diretamente por meio dos seus cidadãos, apresentar projeto de lei nas hipóteses e segundo as regras previstas na Constituição, que depois eu vou falar para vocês quais são. Tá? Além disso, pessoal, nós temos também a iniciativa geral, privativa e concorrente. Isso aqui é importantíssimo para a sua prova. Vamos começar com a iniciativa privativa, reservada ou exclusiva. Os três nomes são sinônimos para nós aqui, tá? Nessa matéria são sinônimos. Existem algumas matérias na Constituição que só determinadas autoridades ou órgãos podem apresentar o projeto. Então, vou colocar o mesmo exemplo que eu dei mais acima. O Estatuto dos Servidores, nós veremos depois, é um assunto cuja iniciativa é sempre privativa do chefe do Executivo. Então, no âmbito federal, quem pode apresentar o Estatuto dos Servidores é só o Presidente da República. No âmbito estadual, o governador. No âmbito municipal, o prefeito. Sempre é assim. Se um deputado, por exemplo, apresenta um projeto de lei para criar o Estatuto dos Servidores Federais ou para alterar a 8.112, esse projeto está em vício de iniciativa. E é um vício insanável, como nós depois veremos. Por que é um vício insanável? Porque desrespeitou-se a iniciativa privativa do presidente da República. Tá legal? Então, nesses casos aqui, algumas leis são de iniciativa privativa de determinadas pessoas ou órgãos e só podem ser iniciadas por elas, tá? Essa competência é indelegável e, se for desrespeitada, vicia de forma absoluta a lei decorrente desse projeto apresentado com vício. Nós faremos várias questões tocando nesse assunto porque ele é bastante cobrado em prova. A iniciativa concorrente, ela é uma situação um pouco excepcional e ela ocorre quando mais de uma autoridade pode apresentar um determinado projeto de lei. O caso mais cobrado em prova é a respeito, pessoal, sobre a Lei Geral de Organização do Ministério Público da União, porque a Constituição deu a iniciativa para apresentar esse projeto tanto ao presidente da República quanto ao Procurador-Geral da República, que é o chefe, né, do Ministério Público da União. Então, tanto o presidente da República quanto o Procurador-Geral podem concorrentemente, tá, apresentar esse projeto. Eles não precisam apresentar juntos, tá? O concorrente aqui é que tanto um quanto o outro podem apresentar projetos de lei para tratar sobre a organização do Ministério Público. Cuidado! O presidente da República só pode apresentar projetos sobre a organização do Ministério Público, a Lei Geral de Organização do Ministério Público. Ele não pode, por exemplo, apresentar projeto de lei para criar cargos públicos no MPU ou, por exemplo, para aumentar o subsídio dos membros do MPU ou dos servidores, porque aí já é iniciativa privativa do Procurador-Geral da República, tá? Tudo bem? O que ele pode é apenas, e concorrentemente com o Procurador-Geral, dispor sobre normas, o quê? Normas gerais de funcionamento do MPU. Agora, tirando a competência privativa, que são muito importantes e nós vamos estudá-las todas, tá? E essa concorrente específica, a regra é essa aqui, ó. A maioria dos assuntos não tem reserva de iniciativa, pessoal. Ou seja, podem ser apresentados de forma genérica por aqueles que têm competência para apresentar projetos de lei. E, como nós veremos, podem apresentar projetos de lei de forma genérica o presidente da República, qualquer deputado ou senador, qualquer comissão do Congresso ou a população por meio de iniciativa privativa. Ou seja, competência geral é qualquer matéria que não esteja sob competência privativa. Lembrando que a competência concorrente ela é um tipo de competência privativa, só que ela é privativa a mais de um órgão ou autoridade. No caso aqui, só o presidente da República e o procurador podem propor. Então, ela é privativa dos dois. Então, é um tipo de privativa, só que a doutrina deu o nome de concorrente. Tá? Mas é um tipo de privativa também. Então, você vai pensar o seguinte: toda matéria que não é de competência privativa é de competência o quê? Geral. E se for geral, quem pode apresentar o projeto? Qualquer uma dessas autoridades aqui. Tudo bem? Muito legal.
Vamos agora para o próximo. Na fase constitutiva, nós temos dois tipos de situação: a deliberação parlamentar e a deliberação executiva. Nem todos os processos legislativos têm deliberação executiva. Por exemplo, na emenda à Constituição, não existe sanção ou veto. Sanção ou veto é uma coisa exclusiva de lei. Então, na emenda à Constituição, por exemplo, nós só vamos ter a etapa o quê? De deliberação parlamentar, que é a discussão e votação na respectiva casa. Então, por exemplo, a reforma tributária que está passando agora pelo Congresso, ela vai ser discutida e votada em 2 turnos na Câmara e depois em 2 turnos no Senado, tendo que ser aprovada em cada turno por 3/5 dos votos. Depois que ela passar por esses 2 turnos em cada casa com 3/5, ela já vai para a promulgação, que será feita, nesse caso, pelas mesas da Câmara e do Senado. Não passa por presidente. Isso cai muito em prova, perguntando se o presidente tem que sancionar ou vetar emenda à Constituição. Isso não existe, tá bom? Então, aqui é uma forma genérica, mas depois a gente vai ver que os processos legislativos de algumas normas não seguem toda essa complexidade aqui. Tudo bem? Mas é bom você saber que, de forma genérica, tem a deliberação parlamentar e a deliberação executiva. A deliberação parlamentar é a discussão e votação lá na casa respectiva, e a deliberação executiva é quando existe a sanção ou veto do chefe do executivo. A sanção ocorre quando o chefe do executivo concorda com o projeto. Ele quer que aquele projeto se transforme em uma lei. É a sanção que faz essa transformação. O que chega para o presidente da República é um projeto, é uma proposta, certo? Não foi aprovado ainda. Só quando ele sanciona é que o projeto se transforma em lei. Aí depois, para que essa lei que já existe possa ser agora aplicada no mundo real, ela vai ter que ser promulgada e publicada. Essa promulgação e publicação é a última etapa do processo legislativo e é indispensável para que a lei possa ser o que? Aplicada no nosso país. Se não houver promulgação e publicação, a norma não pode ser aplicada. Temos, por exemplo, para vocês terem uma noção, nós temos hoje uma emenda à Constituição que visa mudar o processo legislativo das medidas provisórias. Ela já foi aprovada na Câmara e no Senado, mas até hoje, faz anos isso, não foi promulgada e publicada. Então, apesar de ter sido já aprovada, ela não vale. Por quê? Porque ainda não foi promulgada e publicada. E por que não foi promulgada e publicada? Questão política, que não nos interessa agora. A promulgação, eu gosto de comparar com a certidão de nascimento. A promulgação é um ato por meio do qual reconhece-se que o ordenamento jurídico foi o quê? Alterado. Ou seja, este ato incide sobre o ato normativo acabado, ou seja, sobre aquele que já passou por todas as outras etapas do processo legislativo e está apto a inovar o ordenamento jurídico. Em suma, promulgar significa atestar a existência da norma e sua executoriedade. E a publicação, que é um ato de que depende a eficácia da lei ou da norma que vai ser publicada, é por meio dele que os destinatários da norma terão conhecimento da mesma e, a partir desse momento, a norma terá possibilidade de já surtir efeitos no mundo real. É possível, no entanto, que haja ali um vacatio legis nessa lei, estabelecendo um prazo para que ela comece a valer de fato. Então, essa lei entra em vigor em tantos dias da data da sua publicação, principalmente quando a lei ocasionar uma mudança muito grande na vida da população. Então, às vezes, você coloca esse vacatio legis para que a ordem jurídica não seja mudada de forma imediata. Tá bom? Mas isso aí também não nos interessa por agora. Tá? Então, essa análise inicial sobre o processo legislativo, e eu quero fazer agora algumas questões com vocês sobre esse assunto e a gente termina esse nosso primeiro bloco. Tá? Olha só a primeira questão. Maria, servidora pública ocupante de cargo de provimento efetivo do Senado Federal, se deparou com 3 proposições legislativas. Então, quais foram as 3 proposições legislativas com as quais essa mulher aí se deparou? Primeiro, um projeto de lei de autoria do presidente da República, no qual foi solicitada urgência. Pessoal, quando ele solicita urgência, ele está falando de um processo legislativo o quê? Sumário. Mais rápido, certo? Um projeto de lei em que, na forma do regimento, é dispensada a competência do plenário,
sendo discutido e votado somente pelas comissões. Isso aqui é um processo legislativo abreviado. E um projeto de lei orçamentária anual. Pessoal, o projeto de lei orçamentária anual, ele é um projeto que tem características um pouco diferentes, porque eles são votados em sessão conjunta do Congresso Nacional. Nós nem vamos falar sobre essa parte aqui, porque, como eu te disse no início da aula, os processos legislativos orçamentários são um pouquinho diferentes desses processos legislativos que a gente vai estudar do 59 ao 79. Mas esse tipo de processo legislativo, em que a votação e a discussão ocorre em sessão conjunta do Congresso, ele é classificado como concentrado. Tá? Por quê? Porque a maioria dos processos legislativos que nós vamos estudar, eles ocorrem separadamente na Câmara e depois no Senado. Agora, as leis orçamentárias são votadas em sessão conjunta do Congresso. Apesar de os votos serem colhidos separadamente dos deputados e senadores nessa sessão conjunta, eles estão juntos na mesma sessão. Então, é chamado concentrado. Mas, olha, eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso ser cobrado em prova. Olha, eu já estou nesse universo de concurso há muitos anos. Essa questão que agora é em 2022, numa prova da FGV. Tá? Então é um assunto muito específico. O que mais cai mesmo é essa classificação básica que eu coloquei no material para vocês. Tá bom? Vamos para a próxima questão também, FGV 2022. Determinado projeto de lei em âmbito federal foi regularmente aprovado pelas comissões pertinentes na casa iniciadora, tendo sido dispensada a análise do projeto pelo plenário da respectiva Casa Legislativa. Depois a gente vai estudar o que é Casa Iniciadora. Geralmente a Casa Iniciadora é a Câmara dos Deputados. É a primeira casa que vai analisar o caso, o projeto. Geralmente é a Câmara dos Deputados. Em quase todos os casos é a Câmara dos Deputados, a Casa Iniciadora. E veja que na Casa Iniciadora dispensou-se a análise do projeto pelo plenário, ou seja, nós estamos falando de um processo legislativo o quê? Abreviado, porque não foi necessária a análise do plenário. Então, nesse caso, acerca da tramitação em tela, assinale a opção correta. Adotado o referido trâmite legislativo, é incabível recurso para que o projeto também seja apreciado pelo plenário. Nós acabamos de ver que o recurso é possível por 1/10 dos membros da casa. A referida tramitação é vedada, haja vista a exigência de que todas as matérias sejam deliberadas pelo plenário das casas legislativas. Não é verdade. Esse assunto aqui nós vamos estudar com mais profundidade quando nós estudarmos poder legislativo, na parte que se trata das comissões. A primeira comissão que a Constituição, a primeira competência das comissões que a Constituição traz é justamente essa: analisar em caráter terminativo as proposições que lhe forem propostas, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. A referida tramitação é permitida apenas para a casa em que se iniciar a deliberação, sendo vedada para a casa revisora. Não, pessoal. Pode ter esse processo legislativo abreviado tanto na Câmara, casa iniciadora, quanto no Senado, casa revisora. Às vezes o Senado pode ser a casa iniciadora, mas não é comum. Depois eu vou explicar para vocês nos próximos blocos. Em virtude da excepcionalidade da referida tramitação, a Constituição prevê taxativamente as hipóteses em que ela pode ser adotada. Não, a Constituição não fala quando pode haver o processo legislativo abreviado. Quem fala isso são os regimentos da Câmara e do Senado. Então, restou a letra E. É permitida, em determinadas hipóteses, a dispensa da deliberação pelo plenário das casas. É verdade. Tá bom? Próxima questão. Sobre o procedimento legislativo abreviado, tá? Que é esse que passa só pelas comissões, é correto afirmar: se trata de modalidade de procedimento legislativo que, tendo em vista a urgência do tema em discussão, dispensa a oitiva das comissões permanentes do Parlamento. Não, dispensa é o quê? É a questão do plenário. Mas não é pela urgência, é porque às vezes o assunto não é tão importante. Geralmente são assuntos menos importantes que vão ter esse sistema de análise abreviada, tá? Se refere ao procedimento em que a votação de certas matérias devidamente previstas no regimento interno das casas legislativas serão feitas pelas comissões no âmbito de suas atribuições. Tá aí, gabarito. Letra C. Será adotado por solicitação do presidente da República? Não, o que o presidente da República pode pedir é urgência, como nós veremos mais adiante, tá? Nos projetos que ele apresenta ao Congresso. Será adotado nos casos em que o plenário delegar a alguma comissão permanente a discussão e votação das matérias exaustivamente indicadas na Constituição. Não, a Constituição não fala quais são essas matérias que estarão sujeitas ao processo abreviado, pessoal. Quem faz isso é o regimento. E
estabelece o rito por meio do qual o Senado vota matérias de sua competência exclusiva. Não. Quando é competência exclusiva, aí vai ser por meio de resolução do Senado e não processo abreviado, tá? Não tem nada a ver. Próxima questão. O processo legislativo é o conjunto de atos destinados à formação das espécies normativas primárias? Exato. Espécies normativas primárias, entenda-se artigo 59 da Constituição, tá? Aquelas 7 normas. O processo legislativo é o conjunto de regras procedimentais tendentes a regulamentar a elaboração das espécies normativas? Também é verdade, tá? Esse tipo de questão que cobra definição de processo legislativo não é muito comum em prova não, tá bom? Coloquei para vocês aí. Pessoal, pronto. Essa é a teoria inicial de processo legislativo, bem focada, sem viagem. No próximo bloco a gente vai começar a estudar os processos legislativos importantes. A gente vai começar com o processo legislativo ordinário, que você sabe que é aquele feito para elaborar as leis ordinárias. Depois a gente vai avançando nos outros processos legislativos, tá bom? De acordo com o que é cobrado na Constituição Federal. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço, até mais.